Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Alimentação da tilápia do Nilo com rações contendo gocipol, farelo de algodão. Artigo de autoria de Chorlin, Ildirim, Clésius e Wan, pesquisadores do Laboratório de Pesquisas sobre Saúde Animal Aquática do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles ficam em Auburn, Alabama. Esse artigo ele foi publicado na GA em 2003. Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Após a introdução, vamos ver a metodologia experimental que foi utilizada para fazer o trabalho, os resultados, conclusões e considerações finais, tá? Vamos para a introdução. Introdução, então. O gocipol é um pigmento tóxico que ocorre naturalmente na semente do algodão, na planta do algodão. O gocipol presente nas sementes do algodão, na sua forma livre, se ele ocorrer em grandes quantidades na dieta animal, vai causar uma série de efeitos fisiológicos adversos ou prejudiciais ao organismo. Isso em qualquer animal monogástrico em geral, aves, suínos, incluindo aí os peixes, tá? Entre os efeitos negativos do gocipol no organismo animal podem ser citados alterações nos níveis de eritrócitos, a capacidade de transporte de oxigênio pelos eritrócitos, alteração de taxa respiratória, prejuízo na função hepática, comprometimento da ingestão alimentar e, com isso, do crescimento e da eficiência reprodutiva. Então vejam que o gocipol é um fator antinutricional, tá? Ele se prende às proteínas, de tal forma que a proteína no algodão perde com isso digestibilidade, ela fica pouco digestível, a proteína do algodão por conta da ligação do gocipol com a proteína. O gocipol livre se prende a outras proteínas da ração, diminuindo a digestibilidade em geral, proteica da ração. E esse gocipol livre ele vai atacar o organismo de diferentes formas, tá? Os peixes podem tolerar níveis de gocipol na dieta acima daqueles que são tolerados pelos animais terrestres. Interessante isso, né? Então a gente pode pensar que as rações para peixes, né, podem conter mais farelo de algodão que rações, por exemplo, para aves e suínos. Isso é bom, porque é um insumo, uma matéria-prima bastante disponível no mercado e que tem um preço razoavelmente baixo, tá? Bem competitivo. Entretanto, as informações disponíveis mostram que a suscetibilidade do peixe aos níveis de gocipol na dieta variam entre as diferentes espécies. Tá? Existem espécies mais tolerantes ao gocipol, espécies mais sensíveis. O gocipol também tem mostrado atividades antitumorais, antiparasíticas e antibacterianas. Interessante isso. Então vejam, trata-se de um veneno, fator antinutricional, tá? Trata-se de um composto tóxico. Entretanto, em concentrações baixas, né, abaixo da menor concentração que causaria algum dano, tá, ao animal, ao organismo, então nessas concentrações baixas, o gocipol traria efeitos desejáveis no organismo. Atividade antitumoral, antiparasítica e antibacteriana, tá? Vamos dar uma olhada aqui no slide, tem uma bela
foto, né, uma bela imagem de uma tilápia aí, deve ter aí talvez mais de 2 quilos, tá, essa tilápia. E a legenda da foto é assim: a tilápia do Nilo pode tolerar níveis relativamente altos de gossipol na dieta, que é uma das conclusões desse trabalho do Lin e colaboradores, tá? Vamos dar uma olhada na metodologia experimental. Vamos dar uma olhada na metodologia experimental do trabalho. Os autores, né, recentemente avaliaram os efeitos de diferentes níveis de gossipol na dieta sobre o crescimento, hematologia, resposta imune e resistência da tilápia do Nilo ao Streptococcus inie, Streptococcus inie, tá? Que é uma bactéria que tem causado grandes prejuízos nas produções comerciais de tilápia em todo o mundo, tá? Streptococcus inie. Foi formulada e produzida uma dieta basal purificada, ou seja, com ingredientes isentos de fatores antinutricionais, tais como caseína e gelatina, tá? Essa dieta basal continha 34% de proteína bruta, 3.200 quilocalorias de energia digestível por quilo. E essa dieta basal foi utilizada para receber as suplementações de gossipol na forma de ácido gossipoacético. Gossipolacético, tá? Ácido gossipolacético. Gossipolacético. Ácido gossipolacético, tá? Um dos tratamentos, a dieta basal não recebeu a suplementação com ácido gossipolacético. Em seguida, você tinha as outras dietas experimentais, que receberam 50, 100, 200, 400, 800 e 1.600 miligramas de ácido gossipolacético por quilo, tá? Para entrar o ácido gossipolacético, para ser adicionado, se removia o celufil, que é a celulose, tá? Com isso se mantinham as dietas isoproteicas e isoenergéticas. Então eram 2, 4, 6, 7. 7 rações experimentais. 0, 50, 100, 200, 400, 800 e 1.600 miligramas de gossipol na forma de ácido gossipolacético por quilo, tá? Os animais eram alimentados, as tilápias, né, 2 vezes ao dia, isso durante 12 semanas. Cada dieta foi ofertada até a saciedade aparente do animal. Os juvenis de tilápia, no início do experimento, tinham um peso médio de 4,4 gramas. Tá? Foram estocados 30 peixes 30 juvenis por aquário, em triplicata, né? Então eles trabalharam com 21 aquários, né? 7 tratamentos, 3 repetições por tratamento, 21 aquários. Os aquários eles recebiam água corrente, água da torneira cujo cloro foi eliminado, tá? E a temperatura da água foi mantida entre 25 e 27 graus Celsius. A água era continuamente aerada, ou seja, a aeração 24 horas, tá? O fotoperíodo foi mantido em 12 horas de luz, 12 horas de escuro, né? Então eram aquários dentro do laboratório, né? Eles podiam controlar a luminosidade. Foram feitas amostras dos peixes, biometrias a cada 2 semanas para determinar o ganho em peso. Ao final das 12 semanas foram coletadas amostras de sangue de 4 animais por aquário, tá? Para determinação dos parâmetros hematológicos,
proteína sérica e atividade da lisozima. Lisozima, atividade da lisozima, tá? Lisozima. Também ao final, grupos de 15 peixes por aquário, eles tinham 30 peixes, né? Eles tinham 30 peixes no início. Ao final, grupos de 15 peixes por aquário foram desafiados por injeção intraperitoneal, tá? De Streptococcus inier. Foram injetados com 10 a 8 UFC, unidades formadoras de colônia, tá? Por peixe. E a mortalidade foi registrada 2 vezes ao dia durante 14 dias, depois do desafio, né, com a Streptococcus. Amostras de sangue de 4 peixes por aquário, tá? Foram coletadas antes e 15 dias após o desafio para determinação da titulação de anticorpos, tá? Para quantificação de anticorpos. Muito interessante a metodologia, né? Essa foi a metodologia do trabalho realizado por Lin e colaboradores para ver os efeitos do Gocipol, né? No crescimento dos juvenis da tilápia, na hematologia, tá? E também na resposta imune, afinal de contas, eles fizeram aqui um desafio com Streptococcus, certo? Vamos para o próximo ponto, né, a próxima sessão, que são os resultados do trabalho, tá? Resultados do trabalho. Vamos dar uma olhada. Os animais que receberam a dieta controle exibiram o menor ganho em peso, isso com significância estatística. Deem uma olhada aqui nessa tabela, tá, desse slide. Nós temos ali os 7 tratamentos com diferentes níveis de Gocipol em miligramas por quilo, tá? 0, 50, 100, 200, 400, 800 e 1.600. E aqui variáveis zootécnicas, né? Ganho em peso, gramas por peixe nas 12 semanas, consumo alimentar, grama de matéria seca por peixe, taxa de eficiência alimentar e sobrevivência. O que é que a gente pode observar aqui nessa tabela? Vamos dar uma olhada primeiro na sobrevivência, lá na direita. Vejam que não houve diferença significativa entre os tratamentos, tá? A sobrevivência variou aí de 86,7% a 97,8%. Vamos agora ver o ganho em peso, como já estava falando. Os peixes que receberam a dieta basal purificada, que não foi suplementada com Gocipol, apresentaram o menor ganho em peso. E isso com diferença, e essa diferença dos demais tratamentos foi significativa. Esses peixes ganharam apenas 23,33 gramas, tá? Aqueles que foram alimentados com a dieta com 50 miligramas por quilo já ganharam 34,55 gramas, significativamente mais. Aqueles que foram alimentados com a dieta suplementada com 100 miligramas de Gocipol por quilo já ganharam 41,9, mais do que a basal e mais do que a que recebeu 50. Daí por diante, os níveis de 200, 400, 800 e 1.600 miligramas por quilo de Gocipol, as diferenças em termos de ganho em peso já não são mais significativas, tá? E lá no final, no nível mais elevado, 1.800, houve uma queda no ganho em peso, né? Apesar do que não tão grande a ponto de diferir, por exemplo, dos tratamentos com 100 ou 200 miligramas de suplementação. É curiosíssimo esse resultado, porque a gente pensando que o Gocipol é um composto tóxico, a gente imaginaria que a adição dele levaria a prejuízos zootécnicos. E aqui é o contrário, a adição beneficiou o crescimento animal, favoreceu o crescimento animal, tá? Por exemplo, a suplementação de 100 miligramas por quilo
você tinha aí um crescimento melhor do que as rações, as duas rações, ou a que não recebeu o Gocipol, ou a que recebeu apenas 50 miligramas por quilo, tá? A explicação para isso, pessoal, pode estar ligada diretamente ao consumo alimentar. Vejam que com a suplementação, que é a terceira coluna, tá? Com a suplementação de Gocipol, o consumo alimentar foi crescendo, ó. Saiu de 28,87 gramas, matéria seca por peixe, ração basal purificada, passou para 35, com diferença significativa, tá? Os animais consumiram bem mais na ração a primeiro nível de suplementação de Gocipol e a partir daí o consumo alimentar se manteve num nível relativamente constante, né? Em torno aí de 42 gramas de matéria seca por peixe. Então, o que que acontece? A dieta basal purificada, ela tem baixa palatabilidade, tá? Porque são ingredientes caseína, albumina, gelatina, que para o peixe são pouco palatáveis. O fato de ter suplementado com um pouco de Gocipol levou a um maior consumo alimentar, uma maior ingestão de alimento. Portanto, a gente é levado a concluir que em níveis baixos, né, o Gocipol ele atua como um atrato palatabilizante, né? Ele levou a um aumento no consumo alimentar, portanto, ele funcionou como um atrativo. Olha que resultado curioso esse, certo? Não exerceu efeito tóxico na tilápia, né? Não teve prejuízo no ganho em peso, tá? Não teve prejuízo no consumo alimentar. E essa coluna taxa de eficiência alimentar é o seguinte: se você dividir o ganho em peso vivo pelo consumo alimentar em matéria seca, você tem a taxa de eficiência alimentar. Por exemplo, essa primeira aí, 0,81, tá? É adimensional. Significa dizer o seguinte: a ingestão de 1 grama da dieta seca resultou em 0,81 gramas de ganho em peso animal, tá? Se você dividir 23,33 por gramas por peixe por 28,87 gramas por peixe, vai dar 0,81. Então vejam que a eficiência alimentar ela vai aumentando, né? Ela cresce com a suplementação, isso até 100 miligramas por quilo de Gocipol. Daí por diante não cresce mais, né? Fica 1,0 alguma coisa, né? 1,0 alguma coisa, ou seja, para cada grama de matéria seca de ração, o animal ganhou 1 grama de peso corporal, tá? Peso vivo, certo? Portanto, pessoal, o que é que a gente pode tirar aqui dessa tabela? Em primeiro lugar, que eles não observaram efeito negativo da adição do Gocipol na dieta da tilápia. Até o nível mais elevado, 1.600 miligramas por quilo, não afetou sobrevivência, ganho em peso, consumo alimentar, nem a taxa de eficiência alimentar, tá? Mostrando com isso que a tilápia de fato é bastante tolerante ao Gocipol, portanto, você, né, a fábrica, né, pode incluir níveis maiores de farelo de algodão na ração para a tilápia e o produtor que utilizar essa ração, ele não ter nenhum prejuízo zootécnico com essas rações com níveis maiores de farelo de algodão. E a segunda conclusão que a gente pode tirar dessa tabela é que em níveis baixos, né, o Gocipol para a tilápia acaba tendo até um benefício, trazendo efeitos positivos. Falando aqui da parte de desempenho zootécnico, tá? Como eu estava falando para vocês, acabou atuando até como um atrato palatabilizante, estimulou o consumo alimentar. E com isso, os animais cresceram mais, né? Consumiram mais a ração, ingeriram mais proteína, mais energia
cresceram mais, tá? O pessoal já está aqui com 20 minutos. Eu vou dar uma paradinha, aí a gente conclui a discussão desse artigo na segunda parte, tá? Até já.